Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Se Segura. Como você já sabe, o podcast que é voltado para você, empreendedor, empresário, profissional liberal. E aqui nós tratamos de vários assuntos, carreira, negócios, gestão. E hoje estamos aqui com a ilustre presença da doutora Débora Menino. Ela é consultora, gestora, empresária, especialista em recrutamento e seleção. Seja muito bem-vindo, Débora. Eu sou o Vladimir. Eu sou a Yara Otto. Lembre-se de se inscrever no nosso canal, se segura, ativar o sininho. Sempre que tiver um episódio novo, você será notificado. E nos seguir nas nossas redes sociais, @RatSeguros. No Instagram, Facebook e TikTok. No último vídeo eu esqueci de falar que a gente também tá no TikTok. É isso aí. World changer, history maker. Débora, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Seja agradeço. muito bem-vindo ao nosso espaço Obrigada. aqui. E eu queria... a gente sempre começa perguntando sobre a história das pessoas, né? Gostaria que você falasse um pouco sobre você, sobre a sua jornada e sobre as suas empresas. Temos aí 2 horas. Então, fica à vontade. Então, se precisar, a gente corta, faz Boa 2 tarde. episódios, tranquilo. Não, gente, obrigada, né? Agradeço pelo convite. Acho realmente muito importante que a gente consiga cada vez mais levar para os empresários e para essas pessoas, profissionais liberais, principalmente, o quanto é importante cada assunto que a gente trata nesses momentos de bate-papo, né? Então, eu sou formada em administração e marketing e fiz toda a minha especialização voltada para pessoas. Então, desenvolvimento de pessoas, processos, sou especialista em análise facial e corporal, então Que estou legal. aqui lendo vocês a todo momento. Que perigo, meu Deus do É pior céu. que psicóloga. Não, tô perigo. brincando. Não, o povo acha que eu fico o tempo 24 horas analisando as pessoas, mas não. 23 só. Só. Então, eu sempre trabalhei durante muito tempo na empresa dos meus pais. Então, eu fui criada num ambiente de empresários, um pequeno empresário, mas sempre com aquela mentalidade de empresária criada ali. Que legal. Depois chegou um momento, eu achei que eu já tinha chegado a um limite que precisava aprender, conhecer o mundo lá fora, né? Aí fiz a revoltada da família, saí e fui conhecer o mercado mesmo, que foi muito importante, porque aí eu fui trabalhar em todas as áreas, né? Trabalhei de estoquista, vendedora, recepção, tudo você imaginar. Mas não deu tempo, não. É muito jovem. Não fez isso Rapaz, tudo, não. deu, viu? Depois eu te conto quantos anos tem isso. Então, aí eu fui fazendo, mas que, assim, para mim foi muito importante, porque acho que a gente passa a conhecer todas as áreas, todas as dores. Talvez para eu estar trabalhando com recrutamento e seleção hoje, com pessoas, foi muito importante para que eu pudesse entender todos os lados, né? Aí depois eu fui trabalhar em multinacional, aí fui trabalhar, meu último trabalho mesmo, de carteira assinada, eu trabalhei no Grupo Boticário aqui em Goiânia, que foi uma escola para mim, então foi assim, maravilhoso. Tive grandes mentores lá dentro, né? Além dos meus mentores espirituais, religiosos, que me conduzem sempre, Que legal. né? Então, vou até mandar um beijo para Mara, que eu Fica falei à com ela vontade. ontem, a pastora Mara. E ela falou para mim ontem, disse, nossa, um dia eu vou ter o prazer de você falar de mim em algum lugar. Eu falei, não, eu falo Olha essa sempre, oportunidade. né? Vou falar para ela. Profetizou. Então, assim, então eu trabalhei lá, meu último trabalho foi lá no Grupo Natureza, no Boticário. Fiquei lá durante 3 anos, foi muito bom. Quando eu saí de lá, mas eu sempre tive a ideia de montar a minha empresa, porque eu sempre tive uma criação muito empreendedora, né? Então, quando eu saí de lá, eu já saí para isso, fiz um combinado com eles para que eu pudesse sair. Fez uma transição de carreira. Uma transição, Foi porque planejado. assim, lá eles estavam com um plano sucessório muito importante para a empresa, no qual eles contavam comigo, mas eu já não contava mais. Por mais que eu não quisesse sair naquele momento, eu não achava bacana eu continuar eles me desenvolvendo ali para daqui a um tempo eu sair. Eu não sabia quando eu ia sair nem nada, mas eu sabia que Eu um dia eu sabia ia que saía. sair. Aí eu falei para eles, eu falei, olha, eu não vou continuar assim, daqui 5 anos, mais ou menos, eu quero sair. Então, eu não quero sair agora, tá? Mas eu vou sair um dia. Isso, interessante. Só, assim, Aham. tem um risco disso, né? Ah, total, né? Assumir o risco. Daqui no outro dia, beijo, boa sorte. Já que eu poderia contar Exatamente, exatamente. Mas assim, a ideia era realmente essa, era ser verdadeiro com eles, né? E claro que eu sabia que eles também teriam que pensar em todo o projeto da empresa. Mas eu saí de lá, passou 10 dias, eu já estava com a minha empresa estruturada, porque eu já tinha ela na minha cabeça, no papel e tudo. E eles foram meus
primeiros clientes. Que legal. Olha só. Eles foram quem apostaram em mim, então foi muito bacana. Então, de lá para cá, eu criei a Tolit. Então, a Tolit era uma empresa focada justamente em gestão familiar. Então, eu queria muito entrar em empresas com gestão familiar para que as empresas entendessem que não podem prejudicar as relações familiares por conta de questões de empresa. Então, essa era a minha maior dor, era o que eu enxergava muito. Então, o meu objetivo era esse. Então, eu entrei nas empresas fazendo esse trabalho de desenvolvimento de processos, pessoas, e comecei a entrar no recrutamento e seleção, que era a última coisa que eu queria na vida. Então, a Eu ideia não era organizar queria. os processos internos, Organizar profissionalizar os as empresas, processos, e treinamento, surgiu o que era o meu domínio, E que é né? a parte gostosa, cá entre É. nós. É a parte boa. Eu gosto de chegar num lugar que tá cheio de problema e resolver. Amém, né? Ainda Só bem. que quando eu entrava nos lugares, sempre tem que fazer algumas mudanças. E eu fazia o recrutamento, porque eu nunca gostei do recrutamento de seleção tradicional. Achava muito nada a ver. Dinâmica de grupo. aquele negócio Essas assim. coisas assim, tipo, eu contrato o vizinho, o primo, o cunhado, não sei o que e tal. Isso não Então, eu fala. fazia sempre diferente. Então, a forma com que eu fazia dava certo e os clientes acabavam me indicando para fazer recrutamento e seleção. Por mais que eu falasse, gente, o meu negócio é outro, mas ok. Aí eu incluí, né, no meu portfólio mesmo, e aí comecei. Então, hoje, o recrutamento e seleção é o meu produto principal, abre portas para que eu entre nas empresas e desenvolva outros trabalhos. Né? O jogo Interessante. virou. Muito interessante. E já falando sobre recrutamento e seleção, a gente tem aqui a oportunidade de conversar com vários empresários e a maior queixa que a gente escuta é: não existe profissional qualificado hoje no mercado. Hoje ninguém quer trabalhar, Uhum. hoje as pessoas têm muito mimimi. Você, que está lidando com isso todos os dias, realmente não existe profissional qualificado ou o recrutamento deles que não está? Olha, eu sendo vou te falar uma adequado? coisa, realmente está em falta. A gente está passando por um apagão de talentos, certo? Devido à pandemia, a todas essas coisas, entendeu? Então, assim, as pessoas estavam na pandemia antes, vindo de muito tempo trabalhando no mesmo lugar. Quando ela saiu, ela realmente ficou sem talento para trabalhar em outras áreas. Então, isso existe? Existe. Mas existe também uma falta de vontade das pessoas se capacitarem. Certo? Hoje em dia existem vários cursos, várias subprofissões, o próprio recrutamento e seleção. Você não tem uma faculdade de recrutamento e seleção. Uhum. Ou você faz psicologia, vai para esse lado, ou você faz RH. Né? Inclusive, essa é a minha missão dos próximos 3 anos, é formar profissionais de recrutamento e seleção, único e exclusivamente para isso. Então, eu já estou terminando toda uma estruturação dessa formação. Igual a gente teve social media, igual a gente teve outras Tá muito profissões. alta, né? Então, cada vez mais está surgindo subcargos, né? Então, assim, isso é a tendência, não tem como a gente fugir disso, né? Então, existe uma falta das pessoas quererem também se profissionalizar. Hoje tem tanto curso, hoje acesso à internet, YouTube, tanta coisa que você pode fazer, mas as pessoas também não querem fazer. Então, existe esse problema. Só que, por outro lado, também existe um déficit muito grande das empresas não quererem formar pessoas. Você concorda comigo que para existir um primeiro emprego ou uma primeira oportunidade, tem que ter a oportunidade? Uhum. Como que a pessoa vai se desenvolver em algo se ela não tem a oportunidade porque ela não tem experiência? Então, precisa também que as empresas estejam abertas a desenvolver esses profissionais. E eu garanto para elas que eles vão ter profissionais muito mais engajados do que pegar alguém que já é supostamente cheio de currículo, cheio de experiência, que muitas vezes nem vai se adaptar à cultura da sua empresa, não vai estar aberto a aprender novas coisas, porque ele acha que ele já sabe. Então, tem que existir isso. O profissional tem que buscar cursos, estudo mesmo, e a empresa também tem que estar disposta a desenvolver essas pessoas. Então, existe pessoas? Existe. Mas a gente tem que ver para que lado que vai, né? Tem que ser uma via de mão dupla, né? Exatamente. A pessoa tem que querer aprender e você tem que estar disposto Tem que estar disposto a ensinar. E é um processo. E esse processo traz muito mais engajamento
desse profissional com a sua empresa. Tem ainda aquele brilho no olhar, né? Aquela vontade de aprender, tudo é muito novidade. Exatamente. E tem que ter paciência, né, gente? Porque o entendimento de um é muito diferente do outro. E as pessoas passaram por muita coisa na pandemia, né? Agora que nós estamos sofrendo os resquícios da pandemia, né? E a gente tem que entender esse choque de gerações. Por exemplo, seu pai é uma geração, você é outra. Por mais que seu pai seja muito novo, existe diferença. Aparentemente, Muito pelo obrigado da menos. sua parte. Então, Oh, assim, Botox aqui. hoje a gente Nunca tem no fiz mercado. isso. Cadê os patrocinadores de Botox, né? Assim, hoje a gente tem que entender que existe esse choque de gerações. Então, a gente tem hoje ainda uma pessoa de 60 a 70 anos, o pai que tá ali com 50 e pouco, e o filho, e já tá vindo o neto, que é uma geração completamente diferente. Olha, vou contar um caso engraçado para vocês. Eu comprei ultimamente, tem 2 meses, uma nova empresa, um estúdio de unhas. E aí eu coloquei uma recepcionista lá. Tô dando oportunidade para ela. Ela é nova, tem 18 anos, primeiro emprego dela. Ah, meu primeiro emprego. Eu falei, tem importância não. Pode vir que eu vou te desenvolver. É tão engraçado que ela falou assim para mim, eu tenho dificuldade de mexer em computador. Porque a minha geração é de tablet e celular. Olha que Bem louco. diferente. Nossa. Quando a gente tem no mercado de trabalho uma pessoa com 50 e poucos, 60 anos que tem dificuldade de mexer em computador porque não foi da geração deles, eu tenho uma de 18 que tem Que também. dificuldade de Mesmo mexer. dificuldade, é verdade. Interessante, né? Interessante, né? Nunca imaginei escutar isso. Vou entregar a minha idade, não, mas eu fiz o curso do Windows 3.1. Meu quando amor, saiu, eu você fiz tem ideia. curso de datilografia, tá bom pra Eu você? fiz também. Tá? Meus trabalhos eram todos tec. Era desse Alfabeto, jeito. Era papel ao maço, você nunca nem ouviu falar, né? Não. Não. Eu quero falar desse conflito de gerações. Deixa eu também entrar na sobre isso, pode polêmica, né, falar. antes disso. aqui. Desabafa. Falando ainda sobre esse apagão aí, né? A gente até tive curiosidade de pegar os dados hoje de desemprego no Brasil. 8%, que não é tão alto assim. Não mesmo. Se a gente for falar de pleno emprego, seria 5% de desemprego, né? Então 8% é uma... Desemprego, as pessoas estão na informalidade. Mas aí é que tá. Esse é o ponto que eu queria abordar. Não sei se é impressão minha, se é uma sensação que eu tenho, mas as pessoas pararam de procurar emprego. Né? Porque a medida da taxa de desemprego é justamente essa. Né? Quantas pessoas estão economicamente ativas e estão procurando emprego? Vão lá no Cine, né? nos canais oficiais. Então, essa taxa, talvez, ela esteja um pouco mascarada. É uma percepção minha ou é isso Não, mesmo? é totalmente mascarada. As Totalmente. pessoas realmente não estão mais interessadas no emprego formal. Não. Não. Por quê? Porque justamente eles aprenderam a se virar durante a pandemia. Então, o cara podia ser um CEO, de repente ele não tem emprego mais. E aí ele precisa sobreviver. Aí esse cara foi empreender de alguma forma, provavelmente deve estar na informalidade ainda. Ou o cara foi, pequenas pessoas que trabalhavam ali, por exemplo, como um vendedor, alguma coisa, começou a ter produtos e vender por conta própria. E tem uma liberdade que antes Mercado com certeza não Livre, tinha, todas essas né? coisas. Quantas pessoas eu conheço que hoje tem uma página no Mercado Livre? No e-commerce. Um e-commerce, vendendo. Então, não é bem por aí, né? Então, assim, as empresas que realmente precisam ter pessoas com CLT, ela precisa buscar ser interessante. Não só a empresa em si, mas no que ela oferece de benefícios, no que ela oferece de segurança. Já não é mais o salário que é tão atrativo. Porque o salário, a pessoa, ela aprendeu a se virar e fazer. Então, ela já está Aquele buscando. valor ali, ela já conta. Né? Ela conta, sabe? Ela consegue. Às vezes não vai ser do jeito que ela quer, mas fazendo um bico, fazendo um trabalho temporário, fazendo uma coisa, ela consegue. E os empresários estão pegando. Porque para ele, põe 15 dias um aqui, 15 dias outro ali, não registra, Resolve, né? nem nada, resolve o problema dele. Entendeu? Então, assim, as pessoas estão buscando segurança, estabilidade, projeção de carreira, qualidade de vida no trabalho, depois que elas estão olhando salário. Sabe quem olha salário hoje? Quem já está empregado e quer fazer um up. Mas ele está empregado. Porque se ele tivesse desempregado, ele não estava olhando isso mais. Mas como ele está empregado, ele está numa zona de segurança. Não, então peraí, eu vou olhar outra coisa, aí eu vou olhar salário. Ele sabe que tem uma disputa entre as empresas também, né? Total. Se ele está empregado, porque teoricamente ele é um bom profissional. Ele é um bom Né? profissional. E ele consegue se colocar em uma empresa que tem Olha, melhores eu tenho benefícios. muito cliente que fala assim para mim, isso é uma prática minha. Não é do mercado, tá? Isso é uma prática minha. Os clientes falam assim, eu quero alguém que já esteja trabalhando.
É mesmo. Eu não contrato. Tira de algum lugar, é Eu isso? não tiro. É mesmo. Eu não. E eu perco muita coisa por isso, sabia? Mas eu não acho que é por aí, assim. Eu acho que tem pessoas boas no mercado, querendo oportunidade, querendo ser desenvolvido. Então, você tirar alguém de um lugar, você vai prejudicar aquela ali, entendeu? E é uma movimentação muito grande, traz uma responsabilidade muito grande para nós, porque eu tô tirando e se não der certo ali. E se ele sair daqui, chegar lá, ele não dá certo com alguém, ou ele não dá certo com a cultura de lá, e aí essa pessoa ficou sem os dois. O desarranjo dos dois lados, né? Então, A empresa que ficou isso é uma sem e coisa o que eu cara ficou faço. sem A o maioria das trabalho. empresas fazem esse headhunter, assim. Eu não gosto muito. É uma coisa que eu evito fazer. Porque eu acho que tem pessoas boas no mercado. Você tem que estar disposta a Precisam conhecê-las, ser formadas, né? desenvolver, A gente formar. percebe muito isso. Tem uma... Não pode falar. Pode falar, pode falar. Só um comentário aqui. Um grupo de usinas aqui no interior de Goiás, na região do Vale de São Patrício, ali, fazendo justamente isso, formando pessoas, né? Operador de colhedora de cana, motorista canavieiro, mecânicos, porque você vai procurar no mercado, não tem. As pessoas não têm essa formação, é o que você está falando. Além da empresa ser interessante, ela tem que fazer as pessoas hoje em dia. E realmente está muito difícil encontrar esse tipo de mão de obra. Exatamente. Essa especificidade de mão de obra. Muito né? difícil. Principalmente no meio rural. Ontem eu estava conversando com uma cliente que ela tem uma empresa de logística. Ela estava com 8 caminhões parados, porque não tinha motorista. Imagina o prejuízo. Aí eu falei, mas por que você não tem motorista? Débora, o povo não fica. Eu falei, quanto você paga? Ah, não, a média de R$8.000 por quinzena para um motorista. E o cara não quer. O que tá acontecendo? Tá errado. Falei, calma, deixa eu entrar aí dentro e entender o que tá acontecendo. Porque não é normal, né? Então, o cara tem R$8.000 em média por quinzena. Tô falando de 16 mil reais, 15 mil, vamos falar, por mês. Registrado, carteira assinada. Não tá querendo? Então, alguma coisa tem aí. Então, às vezes, uma bobeira que a empresa não oferece, de um cuidado, faz o cara não querer. Ele fala, não, eu trabalho por conta própria. Ele não faz nem conta, ele vai ganhar bem mesmo. Ele não faz nem conta que ele vai ter desgaste de caminhão, tananã, tananã, tananã. Ele não faz conta, por quê? Porque ele tá sentido, ele tá magoado com alguma coisa. É verdade. Esse mimimi que as pessoas tanto falam é um reflexo da pandemia. As pessoas perderam muita gente, tiveram que mudar a vida de forma muito brutal. Então, elas estão mais sensíveis, elas querem ser bajuladas. A minha pergunta era em relação a gerações. Você falando aí, as pessoas não buscam tanto salário, buscam mais qualidade de vida hoje, benefício, né? Isso também tem a ver com as diferenças de gerações, porque, por exemplo, a geração do meu avô, as pessoas ficavam 20 anos, começava como estagiário na empresa e aposentava na mesma empresa. A minha geração não é assim, eu não tô satisfeita, que eu não tenho qualidade de vida. Você sai. Eu saio da empresa, procuro outra e tá tudo certo. Isso é comum na minha geração. Então, essa busca por qualidade de vida também tem a ver com a mudança das gerações, com a percepção que a gente tem hoje do mercado de trabalho. Eu vou te explicar como que funciona. Lá na época do seu avô, quando a gente teve a época que eram os baby booms, né? Que veio ali depois da Segunda Guerra Mundial, que, né, tudo. Eles eram educados a trabalhar para sobrevivência. Então, era o dia inteiro ali, não importava se ia capinar, se ia construir, se ia ser executivo, não interessava. Ele tinha que trabalhar. Ele era o responsável por aquela família, tururu, tururu. A mulher ficava em casa para que ela pudesse cuidar dos filhos, para que ele pudesse trabalhar. Então, era trabalho para sobrevivência. Na sua, que foi a geração X, ela já veio com outro conceito. Eu amo o meu trabalho. O propósito já começou a surgir. O propósito já começou a surgir. Então, geralmente, você ficava nas empresas 20 anos. Então, não foi a geração do seu avô que ficava 20 anos numa empresa, não. Era do seu pai. Verdade. A dele, ele trabalhava no que era preciso. A dele já era carreira, eu tenho um propósito. Já a esposa já trabalhava também. Então, provavelmente, conheceu a esposa no trabalho. Porque você tinha amor na empresa. Você entrava e falava, deixa eu te falar, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eu amo essa empresa e a pessoa estava disposta a ser faxineiro, entregador, vendedor, CEO, o que fosse possível. Então, ela aceitava entrar por baixo para ir crescendo. Então, essa era outra história. A minha geração já é uma geração que é a Y, que é a milênio, né? As pessoas confundem muito. Eles acham que a sua geração é a milênio. Não, é a minha geração que é a milênio. Reduziu muito espaço entre gerações de uma para outra, Foi né? reduzindo Eram cada 20 vez anos, mais. depois 10 anos, agora 5 anos. Exatamente. Então, a minha geração,
ela já foi uma geração criada com mais propósito ainda. Eu tenho um propósito dentro daquilo que eu quero fazer. A do seu pai não, era o que dava para fazer. Então, eu vou criar propósito nessa oportunidade. A minha já é, não, eu quero ser psicóloga. Então, eu vou dedicar a minha vida a ser psicóloga. Então, eu só vou trabalhar em empresa de psicólogos, eu vou seguir esse caminho. Uhum. Mas também trabalhava fazendo tudo com amor à empresa. Foi quando começou a surgir as empresas com mesa de sinuca, para você viver. Vale do Silício ali, né? Isso, menina, você passa 24 horas por dia na empresa. Você casa na empresa, seus amigos são da empresa e tá tudo certo. Tá um amor. Quando veio a sua geração, que ainda está na geração da minha filha, ainda vai fazer parte, minha filha tem 14 anos, ela daqui a pouco está no mercado de trabalho. Você vai estar saindo, mas ela vai estar entrando ainda nessa geração. Uhum. Ela já faz por amor a ela mesma, Uhum. a vida. Então, 6 horas, gente, já deu. Eu vou embora, porque eu vou para academia, eu vou meditar, vou sair com os meus amigos, porque vocês expressam qualidade de vida. Vida fora do trabalho. A minha, qualidade de vida dentro do trabalho. A do seu pai, qualidade de vida de forma geral. Uhum. Certo? Então, quando dá 6 horas, eu vou embora. Mas ele produziu até 6 horas. Só que o seu pai, essa geração do seu pai não entende. 6 horas? Pegava Tá indo mal. embora? Gostei. Tá louco? E o chefe normalmente é dessa Pegava geração. mal. Ele fala Exato. assim, essa pessoa não quer trabalhar. Exatamente. Nada, nada. 6 horas você tá indo embora. Mas, eu já fiz o que eu tinha que fazer. Mas tem mais. Mas né? ele quer que você pense em outro. Não, se você já fez o que você tem que fazer, tem mais coisa para fazer. Exatamente. Não Mas- se preocupe, eu arrumo. Mas para você é assim, não, mas peraí, eu fui contratada para isso. Uhum. Agora eu vou embora descansar. Outra... Você tá errada? A sua geração tá errada? Não. Mas existe esse choque, Uhum. né? Então. E é engraçado porque a gente estava conversando antes, né, das câmeras. Eu trabalhei um tempo nessa área de recrutamento e seleção, com RH, e eu fiz alguns cursos voltados para a área e tive a oportunidade de conhecer outros profissionais da área que Legal. trabalhavam também com multinacionais, com empresas que tinham filiais Uhum. fora do Brasil. E uma coisa que me deixou muito curiosa, porque apesar de ser dessa geração, eu sempre fui a pessoa que trabalhava até 11 horas da noite, se fosse preciso. Uhum. Eu nunca tive isso. Mas essas pessoas que tiveram a oportunidade de trabalhar com empresas que têm filial fora do Brasil, falavam assim, lá fora, isso é muito comum. A pessoa virar e falar assim, isso Eu não tá na minha descrição de Uhum. cargo. Eu não faço. Exato. E assim, não gerar clima dentro da empresa. É a coisa mais natural do mundo. Tudo bem, você quer receber cultural, hora né? extra? Não. E aqui no Brasil, eu sinto que, de certa forma, Primeiro Isso. que lá nem tem CLT, né? É. A pessoa Acabou, pega a trabalha caixinha, por as coisas produtividade. uhum, Se ela produzir, ela ganha. Se ela não produzir, ela não ganha. Então, se ela produziu tanto suficiente para ela ir embora 6 horas, ou para não fazer aquilo que ela quer fazer, ela vai falar, não, obrigada. uhum. Eu E eu acho que é o sinto mais que justo, aqui, inclusive, né? Acho também. Aqui ainda É fica isso esse aí. climão, né? A pessoa ela não sente liberdade de falar assim: olha, isso aqui não tá na minha descrição. Você tá querendo me passar isso pra me desenvolver, você tem a intenção de me promover, você vai me pagar hora extra. Isso gera um certo desconforto dentro da empresa pra pessoa falar: olha, eu não vou fazer isso. Porque gera aquela imagem de essa pessoa não tá comprometida com a empresa. Mas deixa eu te falar, gera mesmo. E a pessoa que ela tiver. É porque vocês são mais questionadores. E isso é muito bom. Certo? Só que ainda existe uma insegurança de questionar, porque o seu chefe não vai entender isso nunca. Uhum. Vai falar, oi, hora extra? Não, deixa eu ver, ó, você vai, Isso é problemático. Você né? vai me dar problema trabalhista. Eles não entendem, entendeu? Então, Aham. assim, esse choque é isso que está acontecendo. Então, as empresas precisam entender que essa geração não é que ela não produz, ela produz no tempo que tá designado para ela, fim. Entendeu? É isso. E é assim que a gente tem que ser. Só que a gente tem que entender, as empresas precisam entender que ela não tem que usar tudo de você, todo o seu horário. Ela tem que ter você e mais outro, para que vocês possam entregar o que vocês têm que entregar dentro do horário de trabalho e a empresa, no final, ter a produtividade. Só que eles sempre enxergam uma pessoa a mais como uma despesa. E não é despesa. Aí tá o seu desafio. Tá o meu desafio. E esse é o desafio mesmo, porque ainda é muito fechado a mente dos empresários para isso. Tudo ele vê como despesa. Tudo ele vê como despesa. E se você colocar uma pessoa a mais na sua equipe e dividir, você vai ter você trabalhando com uma qualidade de vida melhor, aquela pessoa também, e você vai entregar muito mais. Posso defender aqui agora o outro Pode. lado? Pode.
É porque é o seguinte, os custos trabalhistas são muito altos realmente, né? Não. E tem o famoso passivo também, né? O passivo oculto. Porque por mais que você faça tudo bonitinho, pague todas as verbas, né? Siga rigorosamente a legislação, existe um risco grande, pelo menos até antes da reforma trabalhista, daquele colaborador ingressar com ação judicial Mas se você tá para certinho. pleitear coisas que... Não, mas o pior é o seguinte, até a reforma trabalhista era muito comum o Uhum. funcionário ganhar. Mas hoje é Mesmo muito sem mais ter difícil, né? O funcionário tem Hoje que é mais provar difícil, demais Aí também. é o grande mérito dessa reforma trabalhista que veio em É, 2017. até né? ele Então, provar pra que ele tá pensar certo. pensa duas vezes antes de Pensa ingressar com a duas ação. vezes. Mas isso ficou no inconsciente coletivo, né? Então, Uhum. hoje o empresário ainda tem essa memória Uhum. ruim. Fala, pô, mesmo fazendo tudo aqui, vou ter duas pessoas, são dois potenciais Cara, problemas você aqui sabe que dentro. a geração nova, não é ela que tem esse pensamento de entrar na justiça, É a sabia? mais antiga, né? Não, é a mãe dela, é o Hum. pai dela, é o tio dela, que vai virar pra você e vai falar, o quê? Você não vai entrar na justiça? Entra na justiça. Por quê? Porque a geração dele entrava e funcionava. Exatamente. Entendeu? Então, às vezes, o menino tá nem pensando. Às vezes, ele só quer sair dali e fazer outra coisa que deixa ele mais feliz. Aí, alguém vai lá e planta semente nele. Porque é uma Aí dor ele de cabeça que é uma dá dor de também. cabeça. E, gente, hoje é tão... Tipo assim, acontece, claro, mas é muito mais difícil. E o que eu falo sobre a questão do custo disso é porque você vai ter uma produtividade maior. Você vai ter... É assim, não tem como. Essa pessoa, ela vai se pagar. E ela vai te trazer mais rendimento. Porque você não tem uma, você tem duas fazendo muito bem feito aquilo que tem que fazer. Você vai ter uma fazendo mais ou menos. Mas Você tem tendo duas fazendo bem feito. Mas aí é que tá. Tem um detalhe que também entra na sua área de expertise, né? Uhum. Só funciona se os processos forem bem definidos, Ah, né? com certeza. Não adianta você querer que o cara invente. O mal, de novo, do choque da geração. Gente, não tem jeito. É o que nós estamos vivendo, é isso. Nós temos 3 gerações atuantes no mesmo mercado de trabalho. O problema é achar que o outro é proativo. Gente, proatividade você não desenvolve, não, viu? Você nasce. Nasce. Você só melhora, você estimula. Senão, perfil e é mesmo. raro nascer um ser proativo de natureza, tá? Então, assim, você tem que desenvolver. E você tem que ter escrito o que tem que fazer. O negócio é que o cara contrata, tá? Contratei. Aí você vai chegar aqui e vai falar, ó, essa aqui é a Joana. Ensina a Joana. A Joana não sabe nem onde é que ela tá, qual que é a história dessa empresa, o que, que realmente ela tá fazendo aqui, o que, que ela vai fazer, qual que é a descrição de cargo dela. Aí ela começa a se sentir prejudicada. Ah, mas isso aqui não era o que eu era para fazer. Ah, mas isso aqui eu tô trabalhando demais. Ela começa porque ela não teve orientação. Se sentiu enganada. Se né? sentiu enganada. Então, gente, temos que ter investimento, né, na integração. Explicar, processo. A pessoa não vai entrar na esteira correndo. Não, ela tem um time que ela precisa, que é preciso ser respeitado. Não tô falando de muito tempo. Tipo, eu vou ficar lá com aquela pessoa treinando, enquanto isso eu tô pagando. Você tá contratando para isso. O que adianta você colocar ela lá, daqui 2 meses ela sai. 3 meses ela Tem um sai. custo que... Por quê? Porque ela não dá conta. Entendeu? Além de mais caro, é o tempo que você perdeu também. Então, assim, desenvolver os processos é extremamente importante. Você ter um regimento interno na empresa bem desenhado, esclarecido, alguém para praticar, porque de nada adianta você ter um livro de regimento interno muito bonito, com muitas regras, se você não atua. Entendeu? Se você não atua. Você lembrou de alguma coisa aí, né? Tem que ter alguém. Jamais. E eu te falo, existe uma nova profissão que as pessoas ainda não entenderam, que é o apontador. O que é esse apontador? É o que que é fica isso aí? com o regimento interno debaixo do braço. Fulano, ó, você chegou atrasado. Ó, você tá com o sapato errado. Ó, você não sei... Que é o chato do RH. Entendeu? Mas ele não precisa ser chato. 2 vezes que você perturba a mente daquela pessoa que tá fazendo errado, ela não vai fazer mais. Não, o chato é a fama que leva, né? Mas é ele tem questão de- perfil para isso. Questão de clareza, né? Das Entendeu? políticas, do que pode, que não pode. Só que assim, isso ainda vai demorar um pouquinho para as empresas entenderem que essa pessoa ela é fundamental. Mas os líderes têm que fazer. Então o líder tem que parar de achar que ele tem que ser só o amiguinho legal. Porque a pessoa, ela não tem que fazer aquilo porque o líder é legal. Ela tem que cumprir as atividades dela porque ela foi contratada para aquilo. Uhum. Cadê a autorresponsabilidade? Né? As empresas não desenvolvem autorresponsabilidade. Eles querem pôr menino, criar igual menino, e não é. Uhum. Nós somos, todo mundo é adulto que está trabalhando. Então, ele precisa ser autorresponsável. Então, você tem que chegar e falar, olha, hoje você está com o sapato errado. Pode voltar para sua casa.
Aí você pensa, nossa, mas o cara vai voltar por causa de um sapato? Vai. Sim. Na próxima ele não deixa de voltar. Porque o dia que ele volta para casa por causa de um sapato, ele perde o dia de trabalho e o descanso remunerado. E não é Ele o não tá indo tirar sapato, folga. É o conjunto, né? Ele tá Tô desrespeitando. dando um exemplo. Né? Eu vou te dar um Mas, exemplo assim, bem real. Não é extremo esse exemplo. Ele Não, é é. válido. Mas vou te dar um exemplo bem real. Eu fui fazer um regimento interno de um restaurante. E aí ficou para aquele negócio lá. Ó, o regimento interno, tal. Falei, você tem certeza que você quer fazer um regimento interno? Tenho certeza, precisa. Falei, então tá bom. Qual que é a sua queixa? Ah, o pessoal chega atrasado, não sei o quê. Qual que é seu limite? Você que tá me falando. Não sou eu que tô criando do nada. Quem tá criando as regras são você. Qual que é o limite? Não, 10 minutos. 10 minutos. O que manda CLT? Falei, 10 minutos. 5 minutos na entrada, 5 minutos na saída. Beleza? É isso aí que eu quero. Falei, então tá bom. Sábado, sua casa lotada, bombando de cliente, restaurante. Seu garçom chega com 11 minutos. 10 minutos você tolerou, 1 minuto ele chegou de atraso. Você vai pegar a bandeja da mão dele e vai pro salão atender e vai mandar ele embora para casa? Ou você vai arcar? Não, Segurar. Você vai segurar. Aí ele, eu não posso. Eu falei, então não põe. Então não põe. Você tem a regra, o cara sabe que ele pode chegar ou não. Mas se você não bater no peito e respeitar as regras que você criou, não faça um regimento interno. Perde a credibilidade. Perde a credibilidade. Só que, se o cara chegar, a casa estiver lotada e você falar para ele, pode voltar para casa, ninguém mais faz. Você vai sofrer 1, 2, 3 no máximo. Porque Depois eles vão ninguém mais testar, né? faz. Isso é Eles vão fato. testar. Porque o cara perde o dia de trabalho, o descanso remunerado, a gorjeta, os 10% daquele dia. Ele vai pensar 2 vezes. Então, ele não vai para casa descansar. Ele vai perder financeiramente. E é assim, gente. O mundo é assim. Nós só aprendemos a colocar cinto de segurança porque Porque foi veio multa obrigatório, atrás de verdade. multa. Porque doeu no bolso. Senão, você não ia sentir. Então, ou você respeita o que você mesmo criou e cumpre, que eu acho que é o certo. Ele tinha que fazer isso, pode ir embora. Nós damos conta do salão aqui. Até você passou uma mensagem assim, eu não sou refém de ninguém, né? Uhum. Então, Exato. ninguém aqui vai me fazer de refém, ninguém é Exatamente. insubstituível. Ninguém é refém de ninguém. E nós vamos dar conta E sem isso você. serve para que o profissional também entenda que ele não é insubstituível. Que tem gente no mercado querendo. Então, valorize aonde você está. Respeite aonde você está, os seus colegas de trabalho, porque você não indo, você vai prejudicar todo mundo. Respeite quem está sendo o seu empregador. Né? Então, assim, o respeito tem que vir dos 2 lados. Deixa eu aproveitar aproveitando aqui, já era para puxar o gancho. Falou de autorresponsabilidade. É possível desenvolver isso nas pessoas? Total. Autogestão, autorresponsabilidade. Isso é possível. Como é feito isso? O que as empresas podem e devem fazer para estimular isso dentro dos seus ambientes? Primeiro, ela tem que ter isso como cultura. E a cultura a gente prega no dia a dia. Então, os donos têm que ser autorresponsáveis. E eles têm que começar a ter uma cultura de confiar no seu funcionário. Então, um exemplo, a gente tem sério problema para delegar. Como a gente é muito centralizador, eu falo, gente, porque o estado de Goiás é assim, é um perfil, tá? Porque a maioria é empresa familiar. Se eu delegar uma coisa para você, eu tenho que delegar direito. Ó, eu quero que você vá lá, que você compre uma banana para mim, um cacho com 12 bananas prata. Se tiver muito maduro, eu não quero. Eu quero que ela esteja meia vida. Quero que você coloque num saco separado para mim, 6 num saco, 6 no outro saco. O valor tem que ser, no máximo, até R$7. Se der R$7 e deu certo, ok. Se ultrapassar, você pode tirar bananas até completar R$7. Você vai trazer para mim hoje até meio-dia. Bem específico. Porque se você não trouxer para mim até meio-dia, vai atrapalhar a produção do lanche da tarde. Eu preciso que seja até meio-dia. Você entendeu? Entendi. Tem alguma dúvida? Não, então tá aqui os R$7. Tarará. Então você tem que explicar. Geralmente a gente fala, vai lá comprar uma banana para mim, uma banana Toma prata. o dinheiro aqui. Aí a pessoa chega... Se lembra de falar que é prata. Exato. Então, se a gente for olhar o erro começou em nós, porque nós não delegamos. Só que eu deleguei isso para ele, eu não vou ficar 10 horas. Você já comprou a banana? 10h30. E aí, cadê a banana? Não, peraí, você não me pediu até meio-dia? Meio-dia, esse raio dessa banana tá aqui, espera. Não, mas a gente é agoniada, Então, é isso. Se meio-dia ela tem que estar lá, e você sabe que esse cara pode correr um risco, então você vai falar para ele, olha, eu preciso dela aqui 11 horas.
Na verdade, você precisa meio-dia. Mas você tá botando 11 horas, porque você sabe que pode ter um Margem de probleminha segurança. ali, e meio-dia ela tá lá. Então, é a forma com que você delega para quem você delega. Então, quando você passa essa responsabilidade para a pessoa e deixa ela agir dentro da responsabilidade, você começa a mudar essa cultura. É devagar, é um processo. E tem o outro lado também, que é o delargar, né? Você É. entrega pra pessoa, larga, não sabe se Larga, fez, não sabe se fez ou não, depois tem vai que falar, "Ih, deu acompanhar. errado, Ensina tá só uma tudo vez, daquele Meio-dia, jeito. Ensina, né? Cadê o Ensina fulano? Comprou minha banana? Meio-dia, ótimo, parabéns, é isso aí. Agora o nosso processo vai andar, porque você foi eficiente em trazer a banana do jeito que eu te pedi até meio-dia. Então, você tem que explicar, delegar, reconhecer, conferir e reconhecer. Vamos aproveitar e falar aqui do perfil do empresário goiano, né? A gente tá falando um pouco mais cedo aqui de empresas familiares. Você conhece alguma? Não, Não. Então, Também. como é que funciona? Quais pouquíssimas são são os assim. conflitos mais comuns aí? Uhum. Os conflitos são: você não manda em mim, você é meu irmão. Não, deixa eu te falar, não vou fazer isso aqui não. E o pai fala, é para fazer. Tá errado, eu sou o pai, é para fazer. Eu criei isso aqui até agora, você quer me ensinar? Mudou, pai, querido, mudou. Não é mais assim. Ó, as redes sociais hoje são assim, assim, assado. Então, as pessoas confundem as relações de parentesco com as relações da empresa. Então, precisa existir o diretor financeiro que vai falar com a analista financeiro. Você conhece alguém assim? Conheço. Ó, não, gente, não me matem. Vai todo mundo pra terapia, Eu trago constelação verdades, familiar, isso, depois desse Eu achei que podcast. tava resolvido, não? Ixi, até logo, foi Peraí, lindo. então a gente volta daqui a pouco, gente. Peraí. Então, Chama a Dani de assim, novo. é importante isso, né? A gente saber separar, principalmente da geração mais antiga para a nova. Porque a nova, ela até consegue se colocar nesse papel. A antiga é que não consegue diferenciar. Então, tipo, pai, mas deixa eu te falar, esse caminho aqui não é melhor. É para fazer. Eu fiz a vida inteira assim. O mundo mudou, né? O mundo Tudo tá mudou. mudando. Então, esse eu acho que é o grande problema hoje, assim. Mas o perfil goiano, ele é muito centralizador, ele é muito possessivo com as coisas, com o cliente, com tudo. Porém, ele também é muito carinhoso, ele é muito receptivo, a gente tem esse jeitinho gostoso. Então, os próprios clientes, se você manda uma mensagem mais seca, ele não entende, ele acha que você tá bravo, aquilo tudo. Então, WhatsApp, já não dá mais para ser. Um exemplo. Olá, você tem horário para hoje, meio-dia? A pessoa pode falar, infelizmente não. Ela está sendo educada, mas o cliente fala, nossa, nem me deu moral. Você tem que Não falar, quer me olha, atender, eu vou olhar aqui para você, daqui a pouquinho eu te retorno. Olha, fulano, infelizmente para hoje nós não temos horário devido à agenda já está cheia com os profissionais. Mas eu tenho um horário amanhã, te atende? Qual o melhor horário para... Gente, o cliente quer isso. Resposta, né? Acho que o mínimo qualquer pessoa Resposta. merece. E não só uma respeito, resposta seca. Você está sendo educado, mas você está sendo seco. O goiano, ele quer carinho. É carente. posso- Ele é carente. E assim, muito legal, muito bonito tudo isso que a gente tá falando, que tem que ser feito. Como que isso pode ser mensurado dentro da empresa? Quais são as métricas que os empresários têm que ter e avaliar para mensurar se de Indicadores. fato isso está acontecendo? Quais são esses indicadores? Taxa Como de que- conversão, o número real de aumento de venda, qualidade de retorno das pessoas. Então, se você atendeu e a pessoa voltou, indicação, principalmente no nosso mercado goiano, indicação. É É o verdade. termômetro É. lá em cima. Então, existem muitos indicadores. Se você quiser fazer um indicador, se aquele profissional está entregando, você pode fazer vários. Você pode colocar tempo de entrega, prazo, erros. Olha, esse trabalho que você me entregou aqui, teve, sei lá, 10 erros. A gente precisa reduzir, tá? Uhum. Um texto que seja. Aí no próximo ele vem, tem 5. Ó, legal, parabéns, você já passou para 5. Mas a gente precisa manter o erro em 3. Tá? Então, tudo é indicador. Basta você ter paciência e tempo para parar e analisar. Então, tem várias coisas que você pode avaliar. Principalmente, agora, se você está falando de mercado em si mesmo, de venda, de retorno financeiro, é taxa de conversão, retorno e indicação. E a venda em si, claro. Porque não é só vender, você tem que ver se você está vendendo com qualidade. Não adianta você vender muito um produto que te dá um lucro desse tamanho.
A gente sempre tem um produto que chama mais, que você tem um lucro menor, e aqueles outros produtos que fazem parte dessa cadeia, que Da esteira. eles vão ser aquele que vai te dar mais lucro. Aí vem você orientar a sua equipe, como incluir, agregar esses produtos junto àquele que te dá um lucro menor, mas é o mais chamativo. Então, você tem que saber sentar e fazer a dança das cadeiras durante um mês. Agora, para isso, você precisa estar focado. Então, não dá para você ter um gerente de venda, que é gerente de venda, administrativo. Não dá. De marketing. De marketing, tudo. É venda, o cara é gerente de venda, então você tem que pôr ele com a cabeça voltada para a venda. Uhum. Então, ele tem que analisar qualidade de venda, número de venda, conversão, relacionamento com o cliente, gestão de conflito entre a equipe. Ele não tem que estar pensando se tem açúcar, se tem café, se arrumou o portão, se não arrumou. Uhum. Mas você quer aproveitar e põe ele para fazer tudo. Aí não faz nada direito, aí você acha que o cara que é ruim. Falando sobre métrica aqui, tem um exemplo, uma história até interessante, né? As pessoas acham que vender é só tirar o pedido, né? É. A venda, eu entendo, é após a entrega, você saber se o cliente foi realmente bem atendido e você está pagando, né? Exatamente. Tinha uma empresa de um conhecido nosso, que o vendedor lá era o campeão de vendas. Bacana, o cara vendia sei lá quantos milhões por mês, mas não recebia. Não recebi. Então, todo mês estava lá. Qual que é o índice de inadimplência dele? Quase 100%. Fala, mas aí qualquer um vende desse jeito. Né? Você chega lá, tira o pedido, entrega o produto e o cara não paga. Então, tem que tomar cuidado também com as métricas, né? A venda começa no atendimento, que é muito diferente de venda. Uhum. Se você não tem um bom atendimento, dificilmente você vai ter uma venda. A não ser que você tenha que comprar pão, que você fala, me dá 2 pães. E mesmo assim, E né? mesmo assim, se não for bem pessoa que atendido, atende, ele fala, não, volta. pode deixar, deixar, que eu vou vou em em outra. outro lugar. Acontece isso mesmo. Ah. E falando ainda sobre o perfil, né, empresas familiares, não sei se ainda é assim, talvez você tenha essa informação melhor. Até alguns anos atrás era muito difícil a gente ver as sucessões funcionarem bem aqui em Goiás. Né? Normalmente passava de pai para filho, já na segunda geração já não passava. acabava. Ainda é assim ou melhorou bastante? Não, ainda é. É E a mesmo? tendência é que essa terceira geração realmente não se interessa. É mesmo. É. Porque ela está conhecendo outro mundo. São outras coisas, são outras profissões, são outras. O acesso que eles têm é muito maior. Né? Igual, por exemplo, meu pai tem uma empresa. A gente tem uma empresa de prestação de serviço, de relógio, óculos, joia nos shoppings. Então, veio. Como é que chama? Vamos Chama aproveitar. Concertos. Perto de você, no Flamboyant, Muito no bem. Shopping Bougainville. Pronto. Então, assim, no Flamboyant já tem 33 anos, no Goiânia Olha. Shopping 28 e no Bougainville 1 ano. Mas isso veio do meu avô. A minha família, por parte de pai, é toda relojoeira e ourives. Que interessante. Tem ninguém na minha família que não trabalha com isso. Meus tios e tudo. Todos. Então veio deles, veio pro meu pai e veio pra mim. Tanto é que eu montei uma. E eu sei arrumar relógio, fazer tudo que precisava fazer. Que interessante. Entendeu? Então eu fui criada nisso. Aí eu montei a minha empresa, eu já fui para outro lado. Meu irmão já foi para outro lado. Meu irmão tem uma fintech, então já é outra coisa totalmente diferente. E eu ainda sigo com a empresa porque eu gosto. Que eu acho um negócio, porque eu sou empresária. Então, como empresária, eu entendo que Então aquela você ainda empresa é tem uma lucrativa. Tem, desse segmento. tem. Então, hoje eu tenho 4 empresas. Então, Além das 2 de RH. eu tenho a Treio, a Tolit, a Bela Russa, que é o estúdio de unha, e a Concertos. Que legal. Então, assim, eu já fui para lá, mas porque eu sou empreendedora. Então, aquele negócio para mim é interessante. Mas minhas filhas, não sei nem se vai continuar com o meu. Então, a minha ideia mesmo é daqui a um tempo, às vezes até vender, colocar, levar o valuation da minha empresa e tchau. E também, assim, não tem que ter apego realmente, né? Não tem que ter. Infelizmente, a vida delas é outra. A gente cria filho pro mundo. E eu vou ter que orientá-las. Elas entendem, elas veem. A minha filha mais velha hoje começa a ter um outro olhar. Mas dificilmente. Eu, quando era da idade dela, a última coisa que eu queria na vida era ser empresária. Porque eu via a ausência dos meus pais, eu via a correria que era meu. Eu falava, nunca que eu quero ser. Estou aqui Quero hoje, passar por isso. né? Com empresa, pagando E lindo. sofrendo porque minha filha não quer ser. Qual que é a idade da sua filha? Eu tenho uma de 14 e uma de 6. Ah, tá. Deu uma diferença grande entre as duas. Diferença grande. E é engraçado você falar isso porque me veio à memória alguns amigos que trabalham na empresa dos pais. Uhum. E eu vejo, assim, que eles não têm tanto interesse em estar dentro da empresa. Às vezes tá lá porque fez a faculdade, não gostou. Não deu certo, aí o pai põe ela pra trabalhar. É, Ah, sim. vai longe, não.
Daqui dentro tem um exemplo assim, velho. Mas eu gosto. Não, Você você- veio falar que É. eu vou. A Yasmin não quis, Ah, tem outra tá, filha. achei que Ah, tava de não mim, quer, eu tá falei. certo. É. Agora, Nós vamos discutir. deixa eu ver essa constelação aqui. Não, assim, tá tudo certo. né? porque- Chegou, conversou, falou, não me identifico, não tem interesse. E tá tudo Tá tudo certo. Então o que que você quer fazer? É uma Vamos decepção para atrás. você, porque você De jeito criou nenhum, isso ué. pensando que ia Não. fazer. Igual, Não, quando eu não foi. saí, da frente da frente das empresas, meu pai quis morrer. Tipo assim, como? Como você vai sair? Eu falei, não, eu preciso conhecer outras coisas. Eu não sei se eu quero isso aqui. Uhum, E foi importante, né? Super, tanto é que eu fui, conheci, hoje voltei e tem a minha. uhum. Mas no caso desses Né? meus amigos, por exemplo, eu vejo que eles estão dentro da empresa, eles trabalham lá. Só que eu fico pensando, cara, se o pai dele se ausentar, ele não sabe tocar essa empresa. Pois é, fala pra Porque ele me ele não ligar. é um. Ele é porque ele se tornou um funcionário. Mas ele tá esse lá é com meu- o papel de filho do dono, mas ele se tornou um Fala funcionário. comigo, né? Porque Mas não tem esse, esse mas, interesse. mas esse é meu nicho, entendeu? É justamente, eu tô com uma cliente agora, que ela é dona de um hospital. O pai dela está montando um hospital para ela, Uhum. certo? Ela é Um negócio enfermeira. ruim demais, né? Um negócio pequeno. Fácil. Só que ela não tem preparação nenhuma para ser dona de hospital. Uhum. A cabeça dela não foi desenvolvida para isso, ela não estudou para isso. Então, eu tô fazendo toda uma mentoria com ela para fazer ela pensar como empresária. Então, ela precisa entender por que seu amigo não está importando, porque ele não sabe quanto que custa pagar nada. Provavelmente não. Uhum. Ele só sabe olhar o salário dele ou não. Certo? Não são todos assim. Eu sei que muita gente está realmente dentro do Não, negócio talvez, e tal. talvez assim, eles não Mas é- fizeram o que a Yasmin mas fez, o não erro- tiveram honestidade de chegar e falar, Mas não às vezes- quero isso aqui. Mas às vezes o Botou. erro não está nem nele, é no pai que não quer passar. Uhum. É o pai que não quer passar. Também, que não né? quer Pode ser. ensinar. Puta, deixa eu né? te explicar como é que funciona essa empresa aqui, ó. Que eu pago tanto disso, eu pago tanto daquilo. Não deixa o cara agir dentro do que ele tem que agir. Já coloca ele lá sempre num comercial, sempre para cuidar de alguma coisa do administrativo. E não põe dentro. Então, ele não trabalha a sucessão correta. Se não trabalhar a sucessão correta, não vai ter sucessor. É interessante essa questão do processo, né? A gente fala muito isso aqui. Essa geração é muito acelerada, não quer passar Uhum. pelo processo. Eu lembro que quando eu entrava em alguma Cuidado com o que empresa... você vai falar, que você já falou Não, umas é aqui. só um exemplo Mas aqui. é porque o processo para eles é mais simples. A gente é que complica. Pois é, mas assim, quando a gente entra, por exemplo, entrei no grande varejista aqui de Goiás. Uhum. Não vou fazer propaganda, mas uma das mais antigas aqui. Fui vendedor lá. Mas antes de ir para as vendas, fui lá fazer entrega, fui lá ficar no Conhecer o almoxarifado, estoque. passei um dia no DP, conheci todo o processo. Foi um mês fazendo isso até Uhum. começar a vender. É integração. Exatamente. E hoje as empresas não fazem mais Não, isso. é o que eu pô, morro. toma, vai, se vira se e é isso vira. aí. Olha, eu vou te falar, quando lá meu pai falava muito assim, ó, com 14 anos tem que trabalhar. Beleza, tanto eu quanto meu irmão. Então, meu irmão fez 14, foi pra loja, eu fiz 14, foi pra loja. Sabe o que eu fiquei fazendo durante muito tempo? Ó, pegava sucata de relógio, meu pai pegava sucata, botava, abre e fecha todos esses relógios. E eu, ó, o dia inteiro, abrindo, fechando, aprendendo. Aí depois ele falava, agora você vai diminuir essas pulseiras aqui, ó. Diminui assim, ó. Tá. Sucata o dia inteirinho. Fazendo o que tinha que ser feito ali no relógio. Agora você vai trocar a pilha. Agora você vai separar o tamanho das pilhas. Sabe qual é a pilha de relógio? Desse tamanhozinho. Você vai separar o tamanho, jogar uma caixa, milhões de pilhas. Adolescente, 14 anos. Eu, ó, separando as pilhas. Mas é isso. Olha, não É o tem processo, filme né? melhor do que Hoje você não conseguiria Oh. tocar a empresa se você não se eu tivesse não passado por soubesse, isso. exatamente. Eu não saberia ensinar os funcionários. Você não saberia Aquele- se ele tá fazendo certo ou não, porque hoje você consegue olhar, olha, Exatamente. isso aqui Ó, não isso ficou aqui tá bem errado. feito, isso É. tá errado. Como que chama aquele filme mesmo? Do Daniel San? Karate Kid? Karate Karate Kid. Kid, Gente, aquele exatamente. filme é a coisa mais maravilhosa do planeta. É aquele filme. Não é da minha época, não. Né? Mas eu tenho um mais novo pra ver se Eu acho que passou recentemente aqui. Ah, é o muito remake bom. dele. Então é isso, assim, gente, a prática leva à perfeição. O conhecimento leva ao desenvolvimento. Mas eu entendo também ele falar essa questão do imediatismo, de passar pelo processo, porque, de fato, a minha geração é uma geração ansiosa. Demais. Muito acesso à informação, a internet fez com que algumas Não pessoas... consegue organizar Se essas ela- informações, né? E não só isso, a internet também trouxe com que algumas pessoas se alavancassem muito rápido também. Por exemplo, você vê a Virgínia,
Ela tem o quê? Uns 25 anos. E ela 23, 24, bilionária. Mas são Então, quantos milhões? exatamente, mas é o que essas pessoas têm acesso. É. Então, assim, vê lá, meia Ela, dúzia de gente na internet. ela entendeu o nicho do mercado dela. E o processo dela foi longo, porque tem quanto tempo que ela tá na É. internet? Você vê ela hoje, né? Exatamente. Mas ela tá na internet há mais de 10 anos, então ela Esses dias também pra teve trás, esse processo. nós enviamos uma vaga para um candidato. Aí ele mandou assim, só isso? Não, prefiro fazer dancinha no TikTok. Tá brincando. Ih, gente, eu recebo cada coisa. mesmo? Uhum. Assim, E dá dinheiro. O problema é esse. Mas eu queria falar, o espelhamento mudou só de cenário. Antigamente era o jogador de futebol. Né? O cara viu o hoje jogador lá milionário, é. falou, eu quero ser jogador de futebol, não vou estudar, tal, É. vou ficar por aqui. Hoje, pra você ser jogador de futebol, tá mais Falando difícil. em recrutamento, não sei se você viu essa notícia, diz que nos Estados Unidos os pais estão acompanhando os filhos nas entrevistas. Mas aqui também. Você tá brincando? Ixi, mesmo? Gente, Não acredito. Juro nisso. por Deus. Não é possível. Juro. E é isso, seleciona o pai ou a criança? O que é? Não seleciona, né? Só se É o menino mesmo. for Chega muito lá bom. o papai junto, Você tá vendo onde eu tô falando da autorresponsabilidade? tá brincando. Que tipo de adulto vai ser esse? Que tipo de adulto vai ser esse? Que não consegue fazer uma entrevista de emprego sozinha? mas os pais entram na sala. Entra na sala. Responde pelo menino qual que é a sua idade. Aí a mãe fala. Entra na sala. E quando é online, então? Mano. Gente, isso é real. É diário. Não estou Eu brincando. achei que fosse exagero. Não, Isso não acontece aqui também. E muito. Meu Deus. Online, então. A mãe tá lá E eu já soprando. tive muitos assim, que o menino quer, que é bom, e a mãe fala, não, é muito tarde para ele ir embora. Tá brincando. É muito tarde para ele pegar ônibus, 7 horas da noite. Aí é o que a gente fala, né? Aí você cancelado Não, mas é para ser mesmo. criando porque uma melhor- geração de fracos, né? Exato, E a total. culpa não é da geração, a culpa é de Total. quem cria, né? Eu fiz eu participei de um projeto ano passado, onde as pessoas, a gente ia nas escolas mais periféricas e a gente fazia uma campanha. Eles desenvolviam um projeto de empreendedorismo. E eu fui lá fazer uma palestrinha para eles. No final, aquele tanto de jovem, aquele tanto de menino, tudo me interessava para eu levar para minha loja para treinar. Porque para você, por exemplo, você trabalhar lá no concerto, você tem que aprender a mexer com relógio, com óculos e tal. Então, eu prefiro que a pessoa não saiba nada da vida para eu ensinar ela. E eu vi aquele tanto de menino, férias. Falei, ó, eu tô com 6 vagas. Quem quer ir trabalhar, fazer nas férias? Ninguém. Uma coisa que o menino aprende, nunca mais ele passa fome. É. Você Uhum. entendeu? Se ele abrir uma banquinha no centro, troca as pulseiras, ele faz... Desculpa, ele faz ali o dinheirinho dele. Uhum. Leva comida para casa. Entendeu? Pode ser que ele não fique rico, milionário, mas Mas pelo ele menos sustenta. desenvolve a mente empreendedora. Né? Teve muitos meninos que quiseram, ficaram loucos. Os pais não deixaram. Os Aí pais... o pai que não deixou, que ajuda. Obrigada. Os pais não deixaram, de verdade. Que era shopping, que demorava, não sei o quê. É pra você ver, antigamente, Não consegui 12 nenhum. anos de idade, o pai já botava o menino pra trabalhar. Eu não consegui nenhum. Nenhum pago, viu? Era um mês, estágio pago. Gente do céu. Bem-vindo ao mundo. Né? É isso. É o que a gente pode fazer? Nada. Vamos falar aqui um pouquinho também de benefícios aqui, né? Você falou uma frase que eu achei super interessante, né? A empresa tem que ser interessante para as Interessante. pessoas hoje, né? O que é uma empresa interessante? Depende muito de quem vai olhar. Uma empresa interessante aos olhos de quem? Bom, para mim, eu tenho como objetivo, assim, eu levo minha filha no CMEI. CMEI, outra coisa, 5 horas da tarde você tem que buscar o menino. Para uma pessoa buscar a criança 5 horas da tarde, já tem que sair do trabalho há 4 horas. Dependendo de onde trabalha, Quem contrata? 3h30, né? Não contrata. Então, esse é um grande problema. Mas eu tenho que ver se aquela empresa... Vou te dar um exemplo maravilhoso. Chili Beans. Nós fazemos a seleção, todas as seleções da Chili Beans aqui. O propósito da Chili Beans tem que casar com o propósito daquela pessoa. Senão não adianta. Eu vou pôr uma pessoa que é totalmente Formal? formal, metódica ou religiosa dentro da Chili Beans. Não vai. O povo faz até piada, né? Pré-requisito pra ser vendedor da Chili Beans. Você é doidão. 10 tatuagens. 10 tatuagens, 5 piercing. Mas Aham. esse é o propósito Então, deles. não é meu perfil. Qual que é o propósito deles? Igualdade, a diversidade, acolhimento. É isso. É maravilhoso trabalhar lá. Você é uma empresa que te acolhe, que tem zero preconceito. Então, Uhum. aquele propósito é interessante para mim? É.
Então eu vou. Mas não é só isso. A pessoa pode amar aquilo ali, mas se ela não sentir segurança, se ela não tiver benefícios que entregam para ela, igual eu falei no começo, não é mais só salário. Uhum. Tem outras coisas. As pessoas buscam segurança no trabalho. Então tem que ter. E, por exemplo, quem tem esse tipo de perfil normalmente são pessoas mais jovens. O que é importante pra eles? É sair mais cedo Qualidade ou é de ter um vida, vale alimentação que vai passar no Outback pra ele comer final de semana? Falou tudo. Vale alimentação. Ele pode até sair mais tarde, mas ele tá Uhum. pensando o quê? Ele vai sair e vai para onde? Uhum. Certo? Ou se ele tem uma segurança de um plano de saúde ou de um seguro de vida. Que aí vai tudo do isso é perfil. importante. Só que ele precisa entender a importância de um seguro de vida. Porque ele não tá pensando. Entendeu? Antigamente, as pessoas, pô, eu preciso deixar minha família resguardada de qualquer coisa que acontecer. Hoje, esse menino pensa nem ter família. É Uhum. verdade. É. Entendeu? Então a gente tem que ver o que é interessante. Então depende muito do mercado. Mas, se vocês. Ele não é tapado. Ele é jovem, ele não é burro. Né? Ele é bem Uhum. inteligente, muito mais do que nós lá na frente. Certo? Uhum. Então eu tenho que explicar para ele a segurança de se ter isso. O que vai trazer para ele a segurança do seguro de vida? Se acontecer algum acidente, se ele ficar inválido, ou se Você alguém não vai falar da precisar. morte, né? Não vou falar da morte. Vou falar do que pode vir a acontecer com ele, dentro do universo dele. Eu vou falar, nossa, esse é o que eu preciso. Aí, nossa, a empresa oferece seguro de vida. Ah, então eu quero essa empresa aqui. Uhum. Às vezes a pessoa anda de skate e fala, ó, se você cair, machucar. Exatamente. Você toca no que realmente faz sentido É pra isso. ele. Se você pegar uma infecção, se você pegar uma doença, se você pegar qualquer coisa. Então você tem que. Gente, venda é você trazer o argumento certo para aquele perfil de pessoa. Por isso que é tão importante você conhecer o perfil do seu cliente. É igual, por exemplo, a gente vai fazer recrutamento e seleção. Primeira coisa que eu falo pro meu cliente, eu preciso conhecer a sua empresa. Eu não vou colocar qualquer auxiliar administrativo aí. Senão ele não vai ficar e você vai achar que é incompetente sou eu. Então, eu preciso colocar um auxiliar administrativo que seja compatível com os valores da sua empresa, com a cultura da sua empresa. Não adianta. Uhum. E é importante saber o valor interno da empresa, né? Porque às vezes a Exatamente. empresa ela prega algo pro cliente, porque ela tem uma cultura pro cliente, Mas não e tem ela tem uma internamente. cultura interna que é Uhum. diferente. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em uma empresa que era desse jeito. Porque o público que era o cliente dela era um público adolescente. Então a forma de Se comunicar era mais... diferente da forma interna, porque internamente lidava com os pais desses adolescentes. Não, e tem que Então- ser igual, porque como que você vai fazer um vendedor da Chili Beans entregar um atendimento despojado se por dentro ele não é tratado como algo despojado? Uhum. Se por dentro Não é coerente, né? não é coerente. Então, gente, a venda, o argumento, ele é natural. Vou te dar um Uhum. exemplo. Lá no Boticário, a pessoa vai entrar para vender perfume. Antes dela entrar, ela conhece toda a história de um perfume. Aonde que fabrica, quais são as casas de perfumaria do mundo. Então, ela precisa conhecer a essência do perfume. Não está nem falando do perfume do Boticário. Está falando da história do perfume. Tudo isso é argumento. Entra no Fica lá contexto. na sua programação neurolinguística. Quando alguém te pergunta, aquilo já é um gatilho, você já tem argumento. Por exemplo, não, mas eu não quero esse perfume, porque não, deixa eu te explicar. Esse perfume, ele é fabricado numa das maiores casas de perfumaria do mundo, na mesma casa que produz um perfume Chanel, porque então isso às vezes tem nada a ver com perfume, mas é história. Então a gente tem que trazer Enriquece, história. né? A Argumento, né? venda, o argumento, né? Enriquece, Uhum. né? Então, você falou certinho, ó, por exemplo, cara, você tá lá, você vai andar de skate, você caiu, quebrou o pé, como é que você faz? O seguro de vida te protege sobre isso. Então você falou pra ele anda de skate todo dia. Trocentos carros Já passando caiu sobre ele aqui, várias já vezes, caiu, né? já Já machucou, já machucou. ficou sem emprego por isso. Então é o argumento certo pra pessoa certa no momento certo. Uhum. Não sei se... Deixa eu... Não, eu queria falar que é um benefício muito barato também para a própria empresa ter, né? A Demais. gente tem cliente que paga R$3 por colaborador. Então, assim, se você souber colocar isso pro seu colaborador, pro seu funcionário, cara, fica barato até pro empresário ter Ó, eu isso. vou te falar, o dia que a empresa entender que ela é qualquer empresa, qualquer segmento, ela é 100% venda, ela vai mudar. Dentro você tem que estar o tempo inteiro vendendo para o funcionário as atividades que ele tem que exercer. Você tem que estar vendendo para o funcionário os benefícios que você oferece. Você tem que estar vendendo para o funcionário a composição do salário dele. Você tem que estar vendendo a mesa que ele trabalha. É venda o tempo inteiro. A única profissão que existe no mundo chama-se vendedor. Uhum. Engraçado, você A mais falou isso, valiosa. eu lembrei de uma situação que eu vivenciei esses dias.
os técnicos de segurança do trabalho reclamando que os líderes de determinada empresa não ajudavam. Porque o líder tem que fazer a ponte entre o Uhum. colaborador, né? Ah, mas o cara não ajuda, tem que fazer e tal. A abordagem está errada. Uhum. Você vendeu para ele, como assim vendeu para ele? Você tem que falar para ele o seguinte, qual que é a importância dele executar aquilo ali? Uhum. Por que tem que usar o EPI? Por que ele tem que, né, ter os cuidados de segurança? Exatamente. Você não fez a venda, você está impondo para o cara não vai fazer nunca. Isso, é Usa o imposição. capacete. É. E essa geração de hoje não aceita imposição. O cara tem que entender o motivo. Porque ela é dele, né? argumentativa, tem que entender. É. Não, eu até faço, mas por quê? Porque se você não usar o capacete, abençoado, vai cair uma pedrinha lá de cima, rachar a sua cabeça e morre. Tem que fazer igual quando Né? vai tirar Tipo a carteira, né? Mostra lá a foto. Ó, por que que você tem que usar o cinto? E mostra a isso. foto da cinto. Exato. E Mas outra? tem que ser trabalho de choque. O adulto é assim. Mas assim, aí é que tá, né? Se você tendo a argumentação correta, você convence. Você Você não convence. impõe. Agora, sem argumento. Não vai. E ainda sobre a questão dos benefícios, né, especificamente sobre seguro de vida, a gente faz um trabalho de conscientização com o próprio empresário Aí, também. que Porque legal. muitas vezes ele não sabe da importância daquilo dali. Só, tem a Uhum. convenção coletiva, eu sou obrigado a pagar. Não, você não é obrigado a pagar por causa da convenção coletiva. Como nós falamos, é um benefício que você está Uhum. oferecendo para o seu colaborador. Né? Uhum. Isso é uma forma de você atraí-lo e retê-lo É o que também. eu te né? falei, ele não tem tempo para ouvir, né? Então, assim, eu acredito que o trabalho de vocês tem que estar sempre focado em fazer o cara te ouvir, entender os benefícios que tem. E outra coisa, esses benefícios têm que estar fáceis de ser enxergados, vistos, tá? Então, brand é extremamente importante. Uhum. Extremamente importante. Brand vai fazer toda a comunicação da sua empresa, tanto interna quanto externa. Então, não é só você ter lá uma carta com um monte de coisa falando de 1000 benefícios que você tem. Você tem que pegar o importante para aquela empresa e mostrar para ele. Então, tem que parar de entender que o que eu vendo para um, eu vendo para todo. Não vende. Uhum. Tá? Então, às vezes, é muito melhor você ter um material que seja editável, que você consiga colocar os pontos-chave para aquele cliente que você está indo, que vai fazer ele entender o ponto-chave que sentido é pra necessário ele, para né? ele. É. Depois você vem com as outras coisas. Então, a comunicação é extremamente importante. O brand, o jeito que você vai passar isso na sua rede social, com quem que você quer comunicar? Você tem que Uhum. conhecer o seu cliente. Não tem como. E é interessante você abordar isso, porque o exemplo, assim, de 2 clientes completamente diferentes que nós temos nesse ramo de seguro para empresas, como benefício. Um cliente, ele realmente usou, o pai dele vai falecer, e ele usou esse seguro, fez muita diferença para ele, para o irmão dele. Uhum. Então, ele quis oferecer isso para os colaboradores da empresa dele. E outro cliente, ele tem uma atividade de risco e tem muito sinistro dentro da empresa dele. Então, ele fala assim, cara, é muito mais barato eu pagar um seguro do que ficar aqui tirando do meu caixa para Desembolsando. Uhum. ajudar essa família. Uhum. Então, assim, olha como a visão é completamente diferente, mas como os dois têm essa É. visão de realmente cuidar da família do próprio colaborador. Cada cliente é um cliente, E o cada argumento candidato é um diferente pra cada um, né? candidato. Né? Então, assim, isso. E toda essa minha expertise em venda, que eu sempre fui da venda, foi o que eu trouxe para o meu processo de seleção. Que eu acho que foi onde eu estou conseguindo ter sucesso. Então, assim, o candidato, deixa eu te falar, ele não vai interessar. Vamos vender sua vaga para ele? Ele não vai interessar só porque você está falando contrata se ele está precisando de emprego. Não vai, como eu também vendo a empresa pro candidato. Deixa eu falar, essa empresa aqui, ela é assim, é assada. Tarará, Quando ele é bom, a gente vende, né? a gente Quando o cara é vende. ruim Então também, tem que ter a venda, tem que ter a venda. Então, Uhum. o candidato ele tem que comprar aquela ideia, né? E a empresa tem que saber vender a sua ideia. Vamos aproveitar aqui, não sei se você pode fazer isso, mas dicas para o entrevistado. Né? Por exemplo, não ir com a mamãe na entrevista. Por favor, queridos, deixa uma em Dê algumas casa, dicas aí depois você pros conta pra ela. entrevistados. Na verdade, não é pra ele, é O que não mães e fazer? pais, deixa o menino crescer. Ele vai dar conta, ele vai Mesmo ser se ele pedir pra capaz. vocês juntos. Você fica do lado de fora, então, não entra não. Mas olha, Vergonhoso. pro entrevistado, acho que o mais importante hoje é realmente pontualidade. Sabe, as pessoas ainda prezam por isso. Um negócio tão Pontualidade, simples, né? um negócio tão simples, né? E saber falar sobre você. Ninguém mais vai saber falar sobre você do que você mesmo. Ninguém mais. Então, seja sincero. Se você não sabe falar, olha, eu não sei, mas eu estou muito disposto a aprender. Eu posso aprender se você me der uma oportunidade. Tarará, tarará. Ou então eu sei, não, isso aqui eu sei de verdade. Ó, isso aqui eu fiz isso, isso e isso numa empresa. É não tratar a entrevista como algo muito formal. Tem que ser Uhum. diferente, senão você não vai entender a essência. Na verdade, as pessoas estão se conhecendo ali, né? A Exatamente, é empresa um quer saber se... namorico. exatamente. Uma paquera. Se vai dar o casamento ou não. Né? Exatamente. Então, assim, eu acho que
ser íntegro, falar realmente o que ele sabe, o que ele não sabe. Se ele sabe, se ele tem conhecimento para que ele vender o peixe dele. Ó, eu fiz isso aqui lá na empresa, eu peguei um projeto assim, deixei assado. Entrei lá, tinha uma meta tanto, eu entreguei tanto. Todo mês eu bati a minha meta. Ué, é isso que o cara faz. Então, ele tem que falar, ele tem que se vender, né? Uhum. Acho que é por aí, ser autêntico em relação ao que ele realmente está disposto a fazer. E se ele não sabe, fala, olha, isso que não sei, mas eu quero aprender, você me dá uma oportunidade, você pode contar comigo, eu tenho disponibilidade de horário, eu posso, tá? É isso. E ele entender também que às vezes ele não foi contratado, não é pessoal, né? Não. Porque ele não se encaixa naquela encaixa vaga, não naquele encaixa na cultura briefing, daquela empresa. é. E pronto, tá tudo certo. E pedir para a mãe não ligar para a empresa, ficar brigando com a empresa porque o menino não foi contratado. Ah, não é possível, Aham. gente do céu. Fica a Não dica basta aí. ir na entrevista. Por que que meu filhinho não foi contratado? Ela é excelente. É mesmo. Por quê? Porque você foi junto. Tipo isso. Um pouquinho mais de polêmica aqui. Agora, a sua opinião sobre alguns temas da moda aí, né? A redução da jornada de trabalho e home office, né? A gente viu que o Google, por exemplo, teve um problema com os funcionários, Uhum, chamou todo mundo de volta. uhum. Os funcionários escreveram uma carta, não, nós não queremos, né? E tal. O Google, não, tá tudo certo. Tá Se tudo não certo, quiser, falta todo mundo. fica em casa e sim, não vamos contar mais com você. Algumas pessoas acharam radical demais, mas, minha opinião, tá certa, né? Ela precisa dali. Mas sua opinião sobre essa redução, você acha que funcionaria? É importante estar dentro da empresa? Como é que é a sua, Eu acho que tem sua que, visão? se for para existir redução, acho que tem que reduzir, então, o valor da hora. Você não pode querer também ganhar um salário mínimo e trabalhar 3 horas. Ok, se você quer trabalhar 3 horas, é a sua disponibilidade, beleza, então o valor por hora é tanto. O negócio é que a pessoa não quer deixar de ganhar menos. Ela quer Quer trabalhar continuar ganhando menos, mas não mesmo quer deixar tanto. de ganhar menos, né? Acho que pode ser adaptável a muitas empresas a redução. Eu acho mesmo, igual eu te falei, é o caso, por exemplo, de uma mãe que precisa trabalhar, precisa buscar o menino no CME, ela não dá conta de sair 18 horas. Ela tem que sair mais cedo. Então, ou ela começa mais cedo, ou diminui o horário do almoço, ou recebe menos. Uhum. É a condição. Também não dá para ser favorável para um lado só. Sobre home office, eu acho que funciona se você tiver uma estrutura muito bem preparada para isso. Acho que a gente não tem cultura para isso. Acho que a gente não está preparado para isso ainda. Pelo menos A Goiás questão do autogerenciável, é né? o autogerenciável. Eu tenho um cliente que ele funciona super bem. Super bem. Como home office. Mas foi montada toda uma estrutura para isso. Que a pessoa trabalha home office, ela acha que ela pode fazer várias coisas. Aí é menino gritando, cachorro latindo, carro da pamonha, é um monte de... Como é que você concentra? Como é que você desenvolve? Como é que entrega, né? Não tem como. Então, existe um perfil específico para quem pode trabalhar home office. Existe um perfil específico para isso. Eu sou mais do perfil presencial. Já virou discussão interna também dentro da empresa. Vai Acho abrir que vaga depende- Eu sou a presencial favor da online. entrega. Acho que, assim, ó, eu vou te dar um exemplo. Hoje, a minha equipe, ela poderia trabalhar 100% home office. A minha equipe de vagas. Eles não querem. Porque é importante para eles fazer essa interatividade entre eles. Então, eles trocam. O trabalho deles rende muito mais. Mas Sem o dúvida, é dia, mais rico, né? Quando você mas o dia tá que eles presencial. querem fazer home office, Você dá liberdade. tá tudo certo para mim. Desde que me entrega o resultado no final, meu querido, você pode trabalhar até do clube. E aconteceu. Eu tenho duas funcionárias que, em janeiro, passaram o janeiro inteiro em Florianópolis, na praia. Praia de Joaquim. Eu sei lá onde é que elas estavam. Eu queria, no final do dia, que elas me apresentassem aquilo que foi designado a elas. Apresentou, elas ainda mandavam 6 horas curtindo. Ah, acabou o expediente, agora eu vou pra piscina. Ousado, hein? Cara, tá tudo Ousado. certo. É tipo assim, mas porque eu tenho essa cultura de autorresponsabilidades e eu Sem desenvolvi mágoa. elas para Sem mágoa. zero. Desde que você me entregue, Tá certo. certo? Mas para mim não funciona sempre. Tá? Este momento elas poderiam fazer isso. Então, para mim, tá tudo certo. Se elas estão me entregando, tá ótimo. Se não, se existe um momento que precisa ser mais presencial, tem que ter. Vou te dar um exemplo. Chegou no Up Summit mesmo, eu precisei da minha equipe ficar lá 3 dias, sexta, sábado, domingo, o dia inteiro. Não precisei nem pedir. Eles se colocam à disposição. E a troca é essa. Bacana. Vocês organizaram o Up Summit? Como é que foi? a Não, participação de não, vocês lá? não. De organização, não. Não. O dono do Up Summit é o Asley. Inclusive, uma pessoa que eu super recomendo pra vocês trazerem Nós aqui. participamos no ano passado, foi muito interessante. Nossa, o Up Summit é maravilhoso. Sou suspeita, porque eu tenho paixão por aquele evento. Assim,
trouxe grandes mudanças para minha vida profissional. Aí esse ano Gostei muito também. eu fui como palestrante, né? Eu fui convidada para ser palestrante e estava inaugurando a Trail lá, com o stand. Legal. Ano passado eu fui com o stand da Tolit, esse ano eu fui com o stand da Trail. Foi muito bom, muito bom. Eles levam sempre excelentes convidados. Não, foi muito bom. É Palestrantes. realmente um evento que você tira aprendizados e dali você sai para a prática. Eu acho que esse é o mais importante. Né? Porque você só escutar é uma coisa. Agora você tem que escutar coisas que você consegue levar para a prática no outro dia. Uma coisa que eu gostei muito também, assim, caso de sucesso perto da gente, como o seu, Uhum. por exemplo, né? Porque a gente costuma idealizar, você não, Pessoas é de só, fora, né? Gente, me valoriza, só o cara. Eu cara tô de aqui. Beans, só o cara de não sei da onde. Tem que Ela É. tira foto, ela dá autógrafo. Não é, gente? Eu sou super acessível. O WhatsApp é um pouco concorrido, É, o WhatsApp é confesso, mais mas o complicado. direct ela vai te responder. Conta aí quantos grupos de WhatsApp você tem com Cara, quem? eu Só? tenho 89. Com Nossa, um, é gente, muita com gente. Gente, não é mitidez, é porque realmente... Mas, assim, para mim foi uma repercussão muito boa. Eu gostei muito, teve uma visibilidade muito bacana. Nem eu esperava tanto carinho que eu recebi, tanta gente, tantas mulheres que se identificam, né? Porque eu sou mãe, casada, empresária. É difícil, gente. Demais. É São muitos difícil, papéis que são tem muitos que assumir, né? papéis, Então, assim, foi muito bacana, assim, a repercussão que deu pra mim foi além do que eu esperava, assim, foi muito legal. E isso que você falou, cara, tem tanta gente boa aqui. Do lado Meu da gente, a Deus, gente olha, tanta né? gente boa, tanta empresa maravilhosa, com capacidade muito melhor de atender, e a gente não sabe valorizar, né? Não dá Eu acho que oportunidade. Mas me senti Principalmente super valorizada. Na sua área, eu até vejo isso como um agravante, né? Normalmente os empresários goianos, eles não valorizam as empresas de consultoria goianas, né? Eles vão procurar em É que São é Paulo, fora. porque tem uma grife de São Paulo, de Brasília. Olha onde pra você quer ver que seja. coisa louca. Com a Trail, nós decidimos lançar aqui, apesar de que a gente já tinha um projeto para lançar fora. Olha que doido. A gente chegou numa questão e falou assim: vamos lançar fora, porque quando vier para cá a gente tem valor. É verdade, tá vendo que Não é loucura? louco E isso? eu acho que o RH, de forma geral, agora que ele tá tendo essa visibilidade de Exato. recrutamento e seleção, né? Antes ele sempre era visto como, igual eu falei no começo, a pessoa chata do RH que vem me encher o saco por conta do meu uniforme. Hoje em dia tem a diferença de DP e RH. As pessoas já estão começando a entender essa diferença. Uhum. Que o DP é uma coisa, RH é outra. O Outra. perfil de uma pessoa que trabalha no DP é totalmente diferente do perfil de alguém de RH. Completamente. E assim, isso que você falou sobre fora, hoje eu já faço vagas pro Brasil todo. Uhum. Faço muita vaga para São Paulo, muita gente de lá. Por quê? Porque O entende. jogo virou. O jogo virou, meus Coisa queridos. boa. Mas Parabéns. antes via dessa forma, tipo assim, é só eu chegar e perguntar, você sabe fazer isso aqui no Excel? Sei, então pronto, tá contratado. O problema Isso aqui em mesmo. Goiânia também é que o povo quer muito pôr preço nas suas coisas, né? Uhum. O povo quer muito isso. Então, assim, tipo, nossa, isso tudo, fazer uma vaga. Mas se alguém de São Paulo, Brasília, vou falar São Paulo, Brasília, cobrar o mesmo valor que a gente, ele dá valor. Paga. Ele paga. Ele acha que lá vale. Por que aqui não vale? Pois é, assim. Eu nunca vou entender isso, Por cara. que isso é tão forte Não sei se é aqui porque entre a eu sou gente, uma hein? pessoa que, assim, eu valorizo demais as empresas daqui. Domingo, sexta-feira, antes da Páscoa, eu fui almoçar na casa da minha mãe, eu voltei para casa, vi que eu precisava comprar uns chocolatinhos e tal, e vi que uma empresa de uma conhecida minha estava aberta lá no shopping Jardim, Cidade Jardim. Uhum. Totalmente contramão da minha casa. Só para eu chegar lá, eram uns 25 quilômetros. Falei, mas eu vou lá. Tá Meu certo. marido, mas aqui do lado, eu falei, eu vou lá. Ela tá aberta hoje, trabalhando, eu conheço, eu vou lá dar esse reconhecimento para ela. E assim, a gente tem que saber valorizar isso, e principalmente, cara, preço, tipo assim, as pessoas querem muito pôr preço no seu negócio. Tipo, nossa, e principalmente no recrutamento e seleção, porque para ele é muito fácil pedir indicação do vizinho. Uhum. Então, nossa, eu vou pagar, sei lá, R$1.500, eu peço pro meu vizinho, eu economizo isso. Então, vai lá pedir pro vizinho, você vai ver quantas vezes você vai ficar pedindo para ele. Um homem ali foi mais barato, né? Desse jeito. Tipo isso. Mas se ele pega um orçamento com São Paulo, 1.500 para ele tá barato. Nossa, 1.500 São Paulo tá barato. Você falou do seu exemplo, você comprar o ovo de Páscoa, né, os chocolates com sua amiga lá. Eu lembrei do Rick Chester, palestrante. Uhum. E ele tem algumas passagens, alguns vídeos dele que ele fala isso. Acho que na palestra dele no passado ele falou isso também. Que normalmente o último que vai comprar de você é seu amigo, né? Total. Porque assim, até determinado ponto ele tá torcendo por você, tá ali e Uhum. tal.
Mas pouquíssimas pessoas fazem isso que você fez. Existe né? Só, daí- não, eu vou é. mais longe comprar do meu amigo, Aham. eu vou valorizar. As o meu pessoas amigo. falam, né, que não se iluda, apenas 10% da sua rede de contato vai te prestigiar. E olhe Uhum. lá esses 10%. Eu faço questão de ser 10% na vida de todo mundo que tá à minha volta. Porque eu sei Faz o a quanto diferença, né? falta isso, né? Uhum. Mas é isso, a gente que luta, a gente tá do lado de cá, a gente sabe como é importante, o quanto é Uhum, importante. Né? Então a gente uhum. valoriza os nossos amigos, as Exatamente. pessoas. Eu acho bom demais quando eu vejo um novo empreendimento e ele é bem sucedido. Uhum. Porque às vezes o cara empenhou a vida dele ali. Mas o para ele ser dinheiro bem que ele sucedido, a tinha, gente tem que pegou o apoiar, né? financiamento. Exatamente. É. Mas eu sempre torço para que dê certo. Porque eu Verdade. falo isso aqui sempre. Solta aí para todo mundo. Não tem esse negócio de concorrente. Você falou sobre isso também, né? falei. Antes da gente finalizar, fala um pouco sobre essa experiência sua com as suas concorrentes. Né? Não, assim, é igual eu estava te falando. A concorrência, ela existe, mas ela vai muito da forma como você lida com ela. Então, assim, eu prefiro entender que são meus parceiros de mercado, entendeu? Então, assim, acho que a gente tinha que unificar, todo mundo falar a mesma língua, porque o cliente tem que valorizar o que a gente faz, entendeu? Se a gente fica nessa guerra de quem cobra mais, quem cobra menos, quem entrega mais, quem entrega menos, nós mesmos estamos jogando o valor do nosso trabalho lá embaixo. Então, eu prefiro juntar aqui meus colegas. Vem cá, eu já tentei fazer isso outras vezes, mas eles não enxergam com bons olhos. Os que enxergaram, eu consegui. Vem cá, vamos fazer assim? Deixa eu te falar, eu faço assim, Parceria, você não né? faz. Deixa eu ver como é que você faz, que eu posso melhorar o meu. E o mercado tem para todo mundo. Olha aí quantas pessoas estão contratando e fazendo. Entendeu? Às vezes eu não tenho condição de atender o cliente, eu ligo para o meu concorrente e falo, deixa eu te falar, eu não tenho condição, você quer? Toma aí. Às vezes eu fecho e passo o serviço para ele fazer. Então, assim, a gente tem que entender que é muito clichê, mas a união faz a força mesmo. Né? E se o nosso mercado ainda está tão prejudicado, é porque nós mesmos nos prejudicamos. Uhum. Porque a gente entra numa guerra totalmente desnecessária. Você falou, união faz a força, a matemática ensina isso, né? A soma sempre é maior do que as Sempre partes, mais, né? exatamente. Então, quando você se junta, realmente... Como se diz, tem é mais dividir poder. para multiplicar. É. Né? É dividir para multiplicar. Vamos encerrar, que já deu a hora. Já? Tchau. Então, Débora, então, mais uma vez, agradecer Eu que pelo seu agradeço. tempo, pelas suas palavras, pelos seus ensinamentos aqui. E deixar o espaço para que você fale, né? Como é que as pessoas podem lhe encontrar, podem lhe Sim. contactar. Sim. Gente, hoje a forma mais fácil de me contactar é através do meu Instagram mesmo. Então, Débora R. Menino, porque ali tem ali meus acessos, tem ali as minhas empresas, então é a melhor forma. Antes eu tinha separado, hoje eu resolvi unificar, porque fica mais fácil. Eu sou super acessível, tá, gente? Pode me ligar, pode mandar direct. Se eu não puder, realmente, eu gosto de falar, olha, eu vou te passar pro Helder, porque ele vai organizar com você melhor, porque eu não tenho nem acesso. Ou porque eu tô numa reunião, alguma coisa, aí demora, a gente perde o time. Então, assim, lá através da minha rede social, as pessoas conseguem conhecer tudo que eu faço, como que eu faço, para quem que eu faço. E a Yara vai deixar aqui a... O arroba. @, Débora R. Menino. Perfeito. Obrigada, Débora, pela Obrigada sua a vocês, participação. foi ótimo. Acho que foi super enriquecedor. É Que sempre bom ter alguém de dentro, né, das empresas, porque você faz a vaga, o recrutamento, mas traz essa visão para o próprio empresário, como ele pode melhorar o processo interno, o que pode mudar, o que pode ser feito para crescer cada vez mais, porque é isso que a gente busca aqui Exatamente. com o nosso podcast, é realmente enriquecer e trazer insights. E muito obrigada pela sua audiência. Lembre-se de se inscrever no nosso canal e nos seguir nas nossas redes sociais, @RatSeguros. É isso. Então, já, mais uma vez, muito obrigado. Já deixo o convite para próximas Tô pronta. participações aqui, que o tempo foi muito curto. Tem não deu vários pra gente esgotar, temas exatamente. polêmicos, né? E espero que vocês tenham gostado tanto do episódio como eu gostei. E compartilhem esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, Tchau, tchau. tchau.